Apresentação. A teologia é o estudo de Deus sob a ótica da religião cristã. É uma área ampla e complexa que abrange uma variedade de tópicos, incluindo a natureza de Deus, a existência de Deus, a relação entre Deus e o mundo, o papel da religião na sociedade e o significado da vida. A teologia é um campo antigo que remonta aos primeiros dias da civilização humana. As primeiras teologias foram desenvolvidas pelos povos antigos do Egito, Mesopotâmia, Grécia e Roma. Estas teologias eram baseadas em crenças sobrenaturais e mitos, e muitas vezes eram usadas para explicar o mundo natural e o lugar do homem nele. CL 1º de setembro de 12 NA. Com o advento do cristianismo, o islamismo e o judaísmo, a teologia se tornou mais sofisticada e acadêmica. Estas religiões desenvolveram sistemas teológicos complexos que abordam questões fundamentais sobre a natureza de Deus, a relação entre Deus e o mundo, e o papel da religião na sociedade. No século XIII, o filósofo e teólogo Tomás de Aquino desenvolveu uma abordagem racional para a teologia. Aquino argumentou que a fé e a razão podem ser combinadas para obter uma compreensão mais completa de Deus e da realidade. A abordagem de Aquino teve uma grande influência no desenvolvimento da teologia ocidental, e ainda é influente hoje. No século XX, a teologia moderna se desenvolveu em resposta aos desafios do secularismo, da ciência e da filosofia. Os teólogos modernos procuraram desenvolver uma teologia que seja relevante para o mundo moderno e que seja capaz de responder aos desafios do secularismo, da ciência e da filosofia. A teologia é um campo dinâmico e em constante evolução. Novos desenvolvimentos teológicos estão sempre sendo feitos, e a teologia está sempre se adaptando às mudanças na sociedade. A teologia é uma área importante do conhecimento, e ela oferece uma visão valiosa sobre a natureza de Deus, a relação entre Deus e o mundo, e o papel da religião na sociedade. A teologia é um campo complexo e desafiador, mas também é um campo gratificante. A teologia pode nos ajudar a compreender melhor a natureza de Deus, a relação entre Deus e o mundo, e o papel da religião na sociedade. Por isso, quando se pensa em produzir um material para treinar e capacitar crentes em Jesus Cristo no saber teológico, em primeiro momento é necessário que se pense no candidato como um cristão legítimo, e não necessariamente como um obreiro. Por isso, todas as práticas e perspectivas que defendemos neste curso são profundamente intrínsecas à vida comum da Igreja. Precisamos ser treinados e reaprender o que Deus espera que creiamos a seu respeito, de que modo deseja que obedeçamos à sua vontade, como deseja que conversemos com Ele e, finalmente, como espera que o encontremos nos meios pelos quais Ele se revela. Discípulos maduros conhecem sua fé, vivem em obediência a Deus, são amigos de Deus e capazes de dizer onde encontrá-lo. Francesco, 2022, p. 21. É natural que alguns alunos no curso venham repensar ser obreiros na casa do Senhor, ou não. E não se pode ver isso como algo negativo, ao contrário. Tal atitude é louvável, sobretudo quando esta decisão parte do entendimento que o candidato por sua própria consciência não se sente preparado para servir a Santa Igreja. É muito mais útil um obreiro verdadeiramente vocacionado do que centenas sem a menor vocação. Aos desavisados, é importante acentuar que a Igreja não necessariamente precisa de obreiros competentes, pois não se trata de uma organização empresarial, e sim de pessoas verdadeiramente chamadas por Deus. Chamados desde sua própria intimidade para servir com zelo e temor à Igreja de Cristo, visando assim recompensa inquestionável na glória com Cristo, e aqui, ser crucificado com Cristo todos os dias. GL 2. A Igreja de Cristo espera por um obreiro que não tem do que se envergonhar. 2 TM 2.15 Por isso, estará segura e sempre servida por mãos limpas. Aquele que serve a Igreja do Senhor, em primeiro momento, deve se preocupar quanto à sua conduta moral, ética, espiritual. Santidade convém à casa do Senhor. SL 93.5 E esta santidade não confere ao prédio ou à ornamentação, mas à vida daqueles que fazem movimentar a obra de Deus. Em nenhum momento cabe ao estudante ousar imaginar que pode servir a Igreja apenas por competência profissional. Seria maravilhoso se todos os nossos obreiros fossem pessoas formadas em universidades. Contudo, mais do que isso, a Igreja roga ao Senhor que envie obreiros para sua seara. E se foi o Senhor que enviou os obreiros, tais obreiros devem ser cheios do Espírito Santo. Naturalmente, ser cheio do Espírito Santo indica uma série de prerrogativas, tais como humildade, mansidão, obediência, simplicidade e servidão. Além dessas maravilhosas características que vêm do caráter pessoal. Não se compra, não se aprende. Está na pessoa. É fatal um obreiro competente, porém sem caráter.
certamente sua má qualidade se manifestará, pois aquele que comete de engano não ficará na casa do Senhor. SL 101.7 E, em todas as situações de pecados encobertos quando vêm à tona, traz muito prejuízo à vida testemunhal da Igreja. A Igreja, enquanto voz profética, fica comprometida, ou seja, perde a autoridade moral diante da sociedade para denunciar a mentira e a corrupção. Portanto, pense bem, reflita profundamente. Não se deve brincar diante do Senhor que contempla tudo e todos, e dos seus olhos ninguém pode esconder. AP 1.7. Cristo é o único, e eterno, sacerdote da Igreja. É Ele mesmo quem governa a Santa Igreja e por isso nos dá ministros santos e diáconos santos. Ele nos dá quem Ele mesmo chamou por sua vontade soberana. Quem não é chamado definitivamente não deve entrar nas fileiras dos servidores da Igreja Santa do Senhor. Não defendemos a ignorância, pois em princípio seria antibíblico tal coisa. Inclusive sugerimos que os obreiros da casa do Senhor, sejam eles ministros ou diáconos, busquem ser enriquecidos pela ciência. A ninguém é prejudicial ter conhecimento. Estamos em tempo de conhecimento. Servir ou até mesmo apacentar a igreja de hoje sem conhecimento universitário tornará a vida do ministro ou diácono uma tarefa um tanto árdua. Para que fique claro, a igreja não espera pessoas universitárias, mas não espirituais, e nem pessoas espirituais com desprezo ao conhecimento. Seria perfeitamente plausível que o ministro ou diácono fossem pessoas com espiritualidade e conhecimento. O equilíbrio nas duas dimensões seria naturalmente saudável para o perfil de obreiro do século XXI. Evidentemente, toda a igreja sabe que perfeição só existe em Cristo, contudo, é normal que o obreiro busque a perfeição, e jamais se entregue ao desleixo por hipótese alguma. A obra é de Deus e o próprio Deus é o mantenedor. Servimos a igreja do Senhor como quem serve o próprio Senhor e das suas mãos misericordiosas vem a nossa recompensa. Obviamente, por mais maravilhosa que seja a honra dos homens, incomparavelmente maior é a de Cristo. Portanto, busquemos na cruz de Cristo o nosso lugar de honra. Jamais se afaste da exortação, consolo e edificação que só a palavra do Senhor traz para a vida do crente, e uma vez afastados disso, certamente vossa mente cauterizada. Já dizia certo filósofo antigo, complicado é enganar a si mesmo, depois disso todo pecado é fácil. É a palavra do Senhor que mantém nossos olhos abertos, prontos para refutar as investidas do inimigo, ainda que este inimigo sejam nossos próprios pensamentos. Júnior 17.9. Amado irmão por Jesus Cristo, o Filho de Deus, a Igreja pede, ouça a voz do Espírito, HB 3.7, 8. Entendam o vosso chamado como o próprio Cristo correspondeu à sua missão de ser enviado à história para salvar a humanidade, Jó 3.16. E com tão tamanha dedicação cumpriu sua missão chegando a entregar a própria vida para que os objetivos nele confiados prosseguissem até o fim. Assim como obreiros de Cristo, é fundamental que desempenhamos nossa missão como Cristo desempenhou a dele, oferecendo nossas vidas para a glória da causa de Cristo, igreja militante. E que ninguém se glorie qual cargo algum, pois o obreiro é servo da igreja. Não se trata de alguém que dá ordens, mas como Cristo, aquele que alimenta a esperança dos pobres, dos excluídos, enfim, a todos quantos sentem necessidade e têm em seus corações um vazio que só pode ser preenchido por Deus. Toda essa labor será compensada definitivamente na glória, igreja triunfante. Jamais arrogam para si coisa alguma, por exemplo, meu ministério sendo o ministério na verdade de Cristo, e em Cristo desempenhamos uma missão. Missão essa que só tem uma finalidade, glorificar o santo nome de Jesus. De Cristo por Cristo em Cristo iremos até o fim, pois a missão gloriosa que nos foi confiada vem de Deus. Para que o bom aluno possa continuar a melhorar no exercício de sua função na obra de Deus, ele deve observar alguns pontos essenciais para sua formação vitalícia. O bom aluno deve gostar de ler, e ler muito. Ele deve ler livros, artigos e outros materiais sobre teologia e assuntos relacionados. Ele também deve ler a Bíblia regularmente. A leitura é fundamental para o aprendizado de qualquer área do conhecimento, inclusive da teologia. Ao ler, o aluno adquire novos conhecimentos, desenvolve o seu pensamento crítico e amplia sua visão de mundo. No caso da teologia, a leitura é ainda mais importante, pois permite ao aluno conhecer a palavra de Deus e a tradição cristã. Ele deve ler livros de autores cristãos, tanto antigos quanto modernos, para ter uma visão ampla da teologia. O bom aluno deve fazer uma constante avaliação de si mesmo. Ele deve refletir sobre seu progresso, identificar suas áreas de força e fraqueza, e estabelecer metas para seu crescimento. A autoavaliação é essencial para o desenvolvimento pessoal e profissional.
Ao avaliar-se, o aluno pode identificar os pontos que precisa melhorar e tomar medidas para isso. No contexto da teologia, a autoavaliação é importante para que o aluno identifique suas áreas de conhecimento e crescimento espiritual. Ele deve refletir sobre o seu relacionamento com Deus, com a igreja e com o mundo. O bom aluno deve frequentar ambientes de culto para se conectar com Deus e com outros cristãos. A frequência a ambientes de culto é uma forma de expressar a fé e a devoção a Deus. É também uma oportunidade de se conectar com outros cristãos e participar da vida da igreja. O aluno pode participar de cultos, grupos de oração e outras atividades de comunhão cristã. O bom aluno deve ser humilde, como Jesus, que veio para servir e não para ser servido. A humildade é uma virtude essencial para o bom aluno de teologia. Ela permite ao aluno estar aberto a aprender com os outros, mesmo que eles sejam mais experientes ou tenham opiniões diferentes. O aluno deve estar disposto a ouvir críticas e sugestões, e a mudar de opinião quando necessário. O bom aluno deve observar bons obreiros para aprender com eles. Ele deve prestar atenção ao que eles fazem e dizem, e tentar imitar o seu exemplo. Observar bons obreiros é uma forma de aprender com a experiência de outros cristãos. O aluno deve prestar atenção ao seu testemunho, à sua sabedoria, e à sua capacidade de servir a Deus e à igreja. O bom aluno deve exercitar-se na prática do trabalho do Senhor. Ele deve participar de atividades missionárias pastorais e outras atividades relacionadas à obra de Deus. A prática é essencial para o aprendizado de qualquer área do conhecimento, inclusive da teologia. Ao praticar, o aluno pode aplicar o que aprendeu na teoria e desenvolver suas habilidades. No contexto da teologia, a prática é importante para que o aluno coloque sua fé em ação e sirva a Deus e aos outros. Ao seguir esses pontos, o bom aluno estará bem equipado para servir a Deus e a sua igreja. Por fim, queremos salientar que este texto não quer, como objetivo, esgotar o saber teológico, mas atender à demanda de um curso, em curso, que tem como visão a inclusão das pessoas mais simples para a manutenção de mão de obra preparada teologicamente para o serviço litúrgico, evangelístico e afins. Como já dissemos, a teologia é o estudo de Deus, da religião e da fé. É um campo complexo e fascinante que abrange uma ampla gama de tópicos, incluindo a natureza de Deus, a história da religião, a filosofia da religião e a ética religiosa. Existem muitas razões urgentíssimas pelas quais as pessoas podem querer estudar teologia. Algumas pessoas estudam teologia porque estão interessadas em aprender mais sobre a religião de sua escolha. Outras pessoas estudam teologia porque estão interessadas em entender melhor as diferentes religiões do mundo. E ainda outras pessoas estudam teologia porque estão interessadas em desenvolver suas próprias crenças religiosas. Não importa o motivo, estudar teologia pode ser uma experiência gratificante e enriquecedora. A teologia pode nos ajudar a entender melhor a nós mesmos, o mundo ao nosso redor e o lugar de Deus em nossas vidas. Aqui estão alguns dos benefícios de estudar teologia que pode nos ajudar a desenvolver a nossa compreensão de Deus e da religião, b, e entender melhor as diferentes religiões do mundo, c, a fundamentação das próprias crenças religiosas, d, a habilidade de pensamento crítico e argumentação, e, nossas habilidades de comunicação, f, nossas habilidades de liderança pessoal e de grupo, g, nossas habilidades de resolução de conflitos, h, nossa empatia e compaixão, e nosso senso de propósito e significado. Se você está de fato interessado em estudar teologia, existem muitas maneiras de fazê-lo, em uma universidade ou faculdade, em um seminário ou escola teológica. Pode estudar teologia por conta própria, lendo livros e artigos teológicos, participando de estudos bíblicos e participando de grupos de discussão teológicos. Não importa. Certamente haverá recompensa por suas pesquisas e o Senhor Jesus será glorificado. 1 P 3.15b. Fecicode Potui, Facia Meliora Potentes. Professor Mestre Daniel Ramos.